Opa, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo com vocês? Vamos chegando sempre, ó, com apoio da KTO. Se tu é bom de palpite, gosta de brincar, é pé quente, então aproveita. Faça agora o seu cadastro pelo site kto.com. Use o cupom Daniel Oliveira, vai te pedir um cupom, então você só escreve tudo junto ali, Daniel Oliveira, e você garante 20% de bônus do valor que você depositar pela primeira vez na KTO. Então, aproveite e use o cupom Daniel Oliveira para ter essa barbada. Neste vídeo eu quero falar sobre a situação do atacante Guilherme, um caso que está sendo estudado e que pode beneficiar o Grêmio, e mais uma pista dada pelo técnico Renato que poucos perceberam na entrevista coletiva. Mas antes, vem aqui no canto da tela, te inscreve, dá o joinha e ativa as notificações. Bom, eu quero começar falando sobre o Guilherme, que foi um jogador utilizado pelo Renato na partida contra o São José. Após esse jogo, o Renato acabou preservando o Guilherme, não foi crítico em relação ao jogador, que teve uma atuação muito ruim, até porque se esperava mais. O Guilherme não teve como primeira experiência aquele jogo contra o São José no gramado sintético. Ele já tinha jogado, inclusive, no Zequinha. E claro que foi um jogador que saiu bastante vaiado quando substituído pelo Renato, enfim, foi alvo de críticas aí nestes últimos dias. Inclusive o Renato acabou mesmo valorizando o jogador, não o utilizando na partida contra o Esportivo. Ele sequer esteve concentrado, sequer viajou para Bento Gonçalves. Há possibilidade, e esse jogador está em uma negociação com o Sport Recife, porém as coisas podem mudar. Por quê? Tudo, claro, passa pelo acordo referente ao pagamento do valor do salário. O time pernambucano pagaria 20% do que o Guilherme ganha hoje no Grêmio, e aí o Grêmio teria que pagar um valor que levaria até 2024 com um atleta. Se ele fizer um contrato de um ano, né, o Grêmio paga menos, 80%, mas depois, se o jogador não tiver clube, o Grêmio vai ter que pagar o restante até o final de 2024. E o que está pegando? Há mais um clube interessado e que poderia até atravessar essa negociação, que é o Goiás. O Grêmio estuda algumas situações: negociar o jogador pagando a metade do salário, ou então tentar uma rescisão de contrato com o Guilherme. O Guilherme não é um jogador em termos de salário tão barato assim. Dá para dizer que ele está entre os salários intermediários. Acho que entraria realmente nessa faixa. E por isso o Grêmio busca negociar esse jogador, como tenta o Lucas Silva, como espera a questão do goleiro. Enfim, o Grêmio está atento também a algumas situações de saída e trabalhando para que alguns jogadores deixem o clube. O Thiago Santos apareceu, né, como alternativa no jogo contra o Esportivo, entrou no decorrer do jogo, só que é importante dizer para vocês o seguinte: esse jogador não vai sair do Grêmio, porque o Renato quer que ele permaneça no grupo pela característica que tem. O Grêmio tem vários volantes, mas poucos com a característica do Thiago Santos. Se joga, se rende ou não é outra coisa, eu acho que não rende, mas eu estou falando especificamente da característica do jogador. Há uma situação que foi encaminhada à CBF pelo São Paulo, pedindo que se reavalie a questão do número de estrangeiros por partida. Lembrando que o clube pode ter quantos estrangeiros quiser, mas só pode contar com 5 por jogo. E aí pouco importa se os 5 jogarão, ou ficarão 3 no time, 2 na reserva, ou 2 no time, 3 na reserva. Isso aí não interessa. São apenas 5 estrangeiros por partida. O São Paulo encabeçou esse movimento, o Grêmio está de olho nessa questão também, e agora o fato importante é que a CBF já está avaliando esta situação. Isso mudaria o cenário do Grêmio, porque alguns jogadores estão ficando fora, o Renato vem fazendo rodízio em relação a alguns estrangeiros, e a ideia seria estender de 5 para 7 os estrangeiros por partida. E aí, claro, o Grêmio está de olho nessa questão, porque futuramente o Grêmio pode inclusive ir ao mercado para trazer mais jogadores de fora agora na metade do ano. Bom, gente, vamos lá. O Renato, na sua entrevista coletiva,
após o jogo contra o Sportivo, deu uma pista que eu considero muito importante. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, estou sendo chato, mas eu falei aqui no canal, eu trouxe como informação de que o Grêmio, neste primeiro momento, jogaria sem a figura do primeiro volante. Pela característica que o Renato quer, time de controle de bola, time que trabalha a bola, e mesmo que o Vigia Sante consiga dar isso ao time, o Renato está largando esta temporada com a abertura de meio campo, tendo Carbajo e PP. Bom, existe a possibilidade do Villa Sante voltar ao time? Claro que existe, mas eu não diria que esta é uma observação do Renato, acho que é uma ideia. Se realmente o resultado não der certo, ele pode voltar atrás e já até muito em breve fazer a mudança no meio de campo. Só que ele deu mais uma pista na entrevista coletiva após o jogo contra o Sportivo, que ela é muito interessante. Até o Diogo Rossi perguntou sobre o posicionamento do Carbajo, enfim, e o Renato disse que ele está jogando como ele jogou no Nacional, e inclusive conversou com o jogador sobre isso, e o atleta realmente falou sobre esta questão. E, claro, o Renato disse que isso também requer uma adaptação pela maneira do Grêmio jogar. Olha, gente, se isso requer uma adaptação, esse jogador vai se adaptar jogando. Acho que realmente ela será a escolha do técnico Renato para a abertura do meio de campo. A questão é saber posicionamento do Bitelo, como ele vai de fato pretender utilizar o Cristaldo, para aí sim se ter uma ideia do restante do time. Mas o Grêmio tem um goleiro definido, tem os 4 jogadores de defesa, né, com o goleiro 5, tem mais os 2 de meio de campo, que eu acredito que estão definidos. O Bitelo é um jogador que vem chamando a atenção nessa largada de temporada, também está, Luizito Soares e Ferreira, então sobra muito pouco para o Renato, de fato, ter que observar no time titular do Grêmio. Tá certo, gente? Valeu, dá o like aí, ajuda o canal, vem aqui no canto da tela, te inscreve e se curtiu e se quiser marcar presença por aqui, diariamente tem conteúdo falando sempre sobre a dupla Grenal, tá bom? Fui!